Jacob Robert Schneider 9.1. Introdução: o que há de novo e de atraente nas constelações familiares? A pessoa de Bert Hellinger e a concentração no inconsciente familiar e coletivo. Inicialmente, a própria pessoa de Bert Hellinger nos fascina. Muitos experimentaram pessoalmente a sua ajuda em suas necessidades. Vivenciam nele força e sabedoria, uma profunda sensibilidade para as dinâmicas e leis dos relacionamentos, bem como para os efeitos anímicos da ação, seu desassombro na investigação dos destinos humanos e sua coragem em expor-se, com as possibilidades e os limites de sua atuação. Todavia, a atuação da pessoa de Bert Hellinger não basta para se explicar a rápida difusão das constelações familiares. O que no S foi proporcionado através de sua pessoa e de seu trabalho revelou-se imediatamente como verdadeiro e útil, pela experiência interior, a muitas pessoas, tanto a clientes em suas necessidades quanto a terapeutas em seu trabalho. Nas constelações familiar e S, praticadas em grupo ou na terapia individual, diversos elementos da psicoterapia se desenvolvem e convergem num instrumental representativo, capaz de trazer à luz os S processos anímicos, vivenciá-los e reduzi-los ao núcleo essencial que permite soluções S. Ao mesmo tempo, esse instrumental leva a profundas experiências e descobertas humanas, que apontam para amplos domínios coletivos e espirituais, ultrapassando as fronteiras, por vezes estreitas, da psicoterapia. A solução de problemas psíquicos associa-se à descoberta das ligações da alma, em conexão com as ocorrências e os destinos familiares e com os grupos e os contextos maiores que os abrangem. Um exemplo: o medo de falar em público. Num curso de formação para psicoterapeutas, um cliente foi convidado para demonstrar o trabalho com as constelações familiares. Quando interroguei sobre o seu problema, ele respondeu: trabalho como gerente de uma empresa e com frequência preciso falar diante de grandes grupos. Apesar de ser muito reconhecido e bem-sucedido em meu trabalho, sinto muito medo e sofrimento durante a minha exposição. Presumo que os ouvintes não se apercebem disso, mas fico suando. Às vezes o medo é tão grande que procuro evitar compromissos de palestras. Quando lhe pedi para esclarecer esses medos, ele me respondeu: não consigo precisar melhor. É como um medo surdo de que algo terrível venha a acontecer. Aquele homem de meia-idade e boa aparência não conseguia lembrar-se de nenhuma vivência pessoal que poderia ter provocado esses medos. Era feliz em seu casamento e tinha 2 filhos pequenos. Também se entendia bem com a mãe e o falecido pai. Na tentativa de livrar-se de seus medos, tinha frequentado por vários meses uma terapia, que lhe fez bem, mas não aliviou o sintoma. Agora ele tinha vindo ao meu curso na intenção de acrescentar o problema. Perguntado sobre possíveis ocorrências funestas em sua família de origem, inicialmente não deu nenhuma informação relevante. Diante de sua necessidade e da seriedade de sua questão, pedi-lhe que escolhesse no grupo representantes para seu pai, sua mãe e para si mesmo e, seguindo o próprio sentimento, os posicionasse em suas relações recíprocas. Ele colocou inicialmente seu pai, a seguir o seu próprio representante, a alguma distância do pai e, finalmente, a mãe, um pouco à parte, virada para o pai. O pai, desde que foi ali posicionado, olhava para o chão, com uma expressão ausente e sem conexão com a esposa e o filho. Numa constelação, quando alguém olha para o chão, isso significa geralmente que está olhando para um túmulo ou para um morto. Perguntei então ao cliente: o que aconteceu ao pai do seu pai? O homem respondeu: meu avô morreu cedo, quando meu pai ainda era pequeno. Minha avó criou sozinha as crianças. Quando lhe pedi que eu colocasse em cena um representante para o seu avô, ele o colocou ao lado do pai. Este, sem levantar o olhar, afastou-se alguns passos e virou-se para uma janela. O avô inicialmente ficou imóvel, olhando o neto, que sentia calafrios e parecia totalmente enfeitiçado por seu avô. Então o avô repetiu algumas vezes um estranho gesto, passando as mãos pelo rosto e jogando a cabeça para trás. Perguntado sobre o que fazia com as mãos, a práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 10, respondeu: não sei, é como se algo voasse nos meus olhos e me arrancasse a cabeça. Quando perguntei ao cliente se essa reação lhe despertava alguma coisa, ele respondeu abalado:
Meu pai nunca falou de seu pai, mas minha mãe me contou, certa vez, que meu avô antes da guerra era instrutor no exército e que, certa vez, ao demonstra R como se armava uma granada, ela explodiu em suas mãos, matando-o. Quando o cliente acabou de contar o destino do avô, o pai 2 na constelação se lançou nos braços do avô, chorando desconsoladamente. Como um rio represado, liberou-se uma dor profunda, que estava, por assim dizer, congelada em toda a família do pai, diante daquela ocorrência terrível e de suas consequências. Então olhei para o homem e lhe disse, seu medo provavelmente está associado a isso, que algo terrível possa acontecer durante a sua palestra, como aconteceu ao seu avô, diante de sua tropa. Pedi-lhe que entrasse na constelação, em lugar de seu representante e se aproximasse do pai e do avô. Os três se abraçaram ternamente. Um evidente alívio perpassou todo o grupo de formação, e o cliente se mostrou muito aliviado. Este é um exemplo do modo de lidar com a necessidade do cliente nas constelações e do que as toma tão atraentes para tanta gente. Nelas acontece, em pouco tempo, algo visível e imediatamente compreensível, que toca uma necessidade pessoal, inserindo-a num contexto essencial de fatos e relações, de maneira clara e frequentemente liberadora. O método das constelações familiares. O que há de extraordinário nas constelações familiares é primeiramente o próprio método. É singular e fascinante observar, quando um cliente coloca em cena pessoas estranhas para representar seus familiares em suas relações recíprocas, como essas pessoas, sem prévias informações, vivenciam sentimentos e usam palavras semelhantes às deles, eventualmente, até mesmo reproduzem os seus sintomas. Quando os representantes são instados a expressar em movimentos o que sentem, eles frequentemente exprimem uma dinâmica da alma que revela destinos ocultos, que o próprio cliente desconhecia. Algumas vezes, o que os representantes sentiram só fica claro para o cliente depois que ele se informa com sua família. Mesmo quando os representantes não estão totalmente presentes, quando estão envolvidos com seus próprios problemas ou, por consideração, não ousam exprimir adequadamente o que sentem em seus papéis, podemos geralmente confiar neles. A surpresa do cliente, seus gestos de confirmação, o saber interior, o alívio e a abertura liberadora para modificações, o seu assentimento e, finalmente, os efeitos produzidos no cliente e em sua família e ação, em última análise, critérios para comprovar que os representantes sentiram corretamente. Reproduzo aqui, como um exemplo entre muitos, um trecho de carta de um professor que participou de um grupo de constelações. Mesmo admitindo que a perspectiva de uma ligação entre as almas, a necessidade de atuar em termos de reconciliação e de dar a cada ser seu lugar devido tenha muito de verdade, é bem misterioso que pessoas estranhas, tomadas aleatoriamente em série, caiam sob a fascinação de outras pessoas totalmente desconhecidas e atuem em consonância com elas. Minha própria constelação foi um exemplo disso, pois os representantes, inclusive em alguns detalhes, reproduziram de forma incrivelmente autêntica coisas que não podiam ter sabido de nossa conversa preliminar, por exemplo, a reação de minha filha. A dimensão anímica. As constelações familiares tocam em nossa alma. Numa constelação, foram colocados um homem e seus pais. A mãe era uma índia, o pai um industrial brasileiro, que tinha casado várias vezes. Quando o menino tinha 2 anos de idade, o pai expulsou a mãe, que nunca mais pôde ver o filho e morreu depois de algum tempo. Na constelação, o pai e o filho se postavam totalmente rígidos. Apenas a mãe, colocada à parte, olha para seu filho e começou a chorar com uma voz profunda e clara. Essa simples cena foi tão tocante que boa parte dos assistentes sentados em volta começou também a vivência do que ocorre nas constelações é tão realista, que com frequência o relato parece atribuir pessoalmente ao representado aquilo que se manifesta em seu representante, sem o uso de ressalvas ou de aspas. O leitor deve estar consciente dessa distinção. N.T. Jacob Robert Schneider 11 Chorar. Todos sentiram imediatamente a dor e a saudade de uma mãe de quem foi tomado o filho, contra sua vontade. E todos puderam perceber como o filho estava totalmente rígido, dividido entre a saudade de sua mãe e um sentimento de defesa e resistência,
pois como poderia saber o que realmente aconteceu? Sentia-se abandonado pela mãe, com a necessidade de permanecer fiel ao pai e o desejo de continuar a amá-lo. A esposa do cliente, que estava presente, sentiu o impulso de entrar em cena para abraçar a mãe de seu marido. Inconscientemente ela sempre percebera o que faltara ao marido, principalmente enquanto criança. Apesar de todas as dificuldades no casamento, ela sempre procurou, em seu amor, substituir essa sogra que não conhecera. Em cenas simples, com poucas palavras ou mesmo em silêncio, entramos em contato nas constelações com processos humanos fundamentais e geralmente os compreendemos logo, com um profundo saber interior. Nas constelações quase nada precisa ser esclarecido, nada se discute ou se contradiz. Raramente se analisa alguma coisa. Chega-se bem depressa ao gol é essencial. Para isso não é preciso aprender nenhum jargão psicológico. Poucas informações importantes são necessárias. Nada se estende demasiado. Ocorrências e destinos significativos tomam-se completamente presentes, para além do espaço e do tempo. Vivenciamos imediatamente o que chamamos de alma humana. Talvez possamos mesmo dizer, com a constelação familiar, a psicologia e o aconselhamento encontraram-se de novo e totalmente com a alma. A alma e o sistema de relações dos grupos a que pertencemos estamos interligados na alma, de uma forma que ultrapassa a transmissão consciente de informações, a comunicação, o comportamento e os sentimentos individuais. Na alma participamos de algo que confere individualidade a cada grupo particular, a cada família, a cada empresa, a cada círculo de amigos. Nas constelações familiares podemos perceber e ver a alma, essa força que une. Muitos se surpreendem muito ao sentirem, durante uma constelação, esse vínculo ao contexto profundo da família. A ideia de que, numa família, acontecimentos e destinos se comunicam através de gerações, mesmo quando nada disso nos foi contado, causa inicialmente estranheza nesta época da informação, que se julga esclarecida. O fato de continuarmos vinculados à nossa família e aos nos SOS relacionamentos, mesmo que tenhamos interrompido os contatos, não nos importemos mais com a grande família e mudemos constantemente as nossas relações é algo que contradiz nossa concepção de individualidade e de autonomia. Muitos, porém, percebem, como por instinto, que seus relacionamentos continuam a atuar, mesmo depois de terminados, e que eles próprios permanecem vinculados a acontecimentos importantes em sua família, embora tenham acontecido num passado remoto. As constelações familiares permitem que voltemos a sentir-nos como seres relacionais. Elas fazem ver a ler a dimensão sistêmica e histórica de nossa existência, de uma forma que às vezes parece arcaica ou mesmo mágica. O destino chamamos de destino as forças que, a partir do passado, vinculam-nos necessariamente aos efeitos, bons ou maus, de acontecimentos. Esses efeitos nos são destinados, independentemente de nossa vontade. Por outro lado, estamos sujeitos a uma sorte, isto é, a acontecimentos que nos atingem casualmente, sem que possamos escapar. Não temos nenhuma possibilidade de interferir retroativamente naquilo que nos atinge por acaso ou como efeito necessário de um passado. Apenas no que toca ao futuro dispomos de uma certa liberdade de ação, na medida em que lidamos com o destino e podemos abrir-nos a mudanças. As forças do destino, tais como as encontramos nas notícias dos jornais, na literatura, nos filmes e na televisão, nos aparecem nas constelações como uma história pessoal. Vivenciamos dolorosamente quão pouco livres nós somos e percebemos que, sem o nosso conhecimento ou vontade, revivemos, numa espécie de repetição compulsiva, destinos passados, ocorrências funestas e problemas existenciais não resolvidos. As constelações mostram-se particularmente eficazes quando sentimos estar revivendo, sem necessidade própria, necessidades passadas e não pacificadas de outras pessoas, como se através dessa repetição algo pudesse ser reparado e ficar em paz. A constelação familiar voltou a abrir, no contexto da psicoterapia, passo maior à dimensão do destino. As grandes forças da alma, que vão muito além de nossa vontade e de nossas opiniões e que interferem em nossa vida, emergem de uma espécie de inconsciente coletivo e podem ser encaradas, a práticas das constelações familiares,
bases e procedimentos 12 honradas e acessadas num processo de abertura para algo novo. A avó que morreu no parto, a filha cuja verdadeira origem a mãe ocultou do marido, o primeiro marido da mãe, morto na guerra, o desertor fuzilado pelo pai, a avó, com seus numerosos abortos, o médico, com seus erros profissionais, a emigração do primeiro marido da avó, a própria vida numa cultura estrangeira, tudo isso são ocorrências ligadas ao destino que afetam, em muito, as gerações subsequentes. Em face de grandes embates políticos, sociais e militares, sentimos instintivamente o mesmo que disse o jornalista belga sobre a guerra colonial no Congo. Quantas gerações isso vai durar, até que se cure? Emaranhamento 3 é uma das palavras mágicas que acompanham as constelações familiares. Constitui a matéria das tragédias e também das comédias. Às vezes, as constelações atuam como uma peça de teatro. De forma comprimida, dramas humanos são encenados, sempre como histórias especiais, referindo-se a determinados destinos familiares. Na antiga Grécia as peças teatrais eram dedicadas a Asclépio, o deus da cura. Quem presenciou Bert Hellinger abordando, diante de grandes públicos, temas relevantes como os destinos dos judeus e dos nazistas, os destinos das guerras europeias ou as situações de guerra civil na América do Sul pode perceber algo da dimensão coletiva da alma e do lado coletivo da cura. A ordem em sua acepção original, o termo grego terapeuei significava servir aos deuses, inserir-se na ordem dos deuses. Ainda hoje, embora encaremos a terapia num sentido profano e não mais religioso, algo nos resta desse sentido primitivo. Buscamos conselho ou ajuda terapêutica, para que em nossa alma ou em nossas relações fiquemos novamente em ordem. Também as relações humanas se configuram segundo determinadas condições, ordens ou regras, que não podemos alterar ao bel prazer sem sofrer danos. Nas constelações familiares, as ordens do amor desempenham um papel importante. Para muitas pessoas isso soa como uma provocação, pois quem pode saber ou, mais ainda, determinar o que está em ordem e o que não está? Entretanto, partimos do pressuposto de que precisamos de certas ordens anímicas para crescer, assim como nosso corpo precisa de determinadas condições para crescer e sobreviver. Nas constelações familiares é possível perceber o influxo dessas ordens. Elas nos permitem orientar-nos no meio da complexidade de nossa vida relacional. Para o bom êxito das relações temos múltiplas possibilidades de ação, se bem que não arbitrárias. Quando se desenvolve, a partir de uma constelação, um processo capaz de reparar relacionamentos ou quando o terapeuta, em razão de sua experiência, aponta para ordens que trazem solução, é possível comprovar isso por seus efeitos. As constelações permitem o que a sabedoria proporciona, a saber, associar situações, que sempre são individuais e únicas, a regras gerais da alma. Dessa maneira, o particular e o geral podem colaborar no cliente e em seu sistema de relações, no sentido de um processo esclarecedor e ordenador. Então vivenciamos a ordem, embora ela exija algo de nós, como algo liberador e criativo, que pode tirar nossa vida do círculo vicioso de esforços inúteis e mal-sucedidos. A reconciliação conflitos surgem na alma quando forças contrárias nos dividem internamente em nossas relações, obrigando-nos a lutar ou a reprimir. Então sentimos-nos divididos, dilacerados, indecisos, intranquilos, estressados ou à beira da loucura. A psicoterapia e o aconselhamento, quando buscados como ajuda, operam um trabalho de reconciliação. A principal eficácia e atratividade das constelações familiares reside justamente em sua força de ligação e de reconciliação. Elas recuperam os excluídos para as famílias. Ajudam a reconhecer, em pé de igualdade, todos os que pertencem a um determinado sistema de relações, estejam vivos ou mortos e seja qual for o destino a que estejam sujeitos. As constelações ajudam a reconciliar vítimas e perpetradores, bem como seus familiares, principalmente em casos mais graves, como abuso sexual, estupro, assassinato ou injustiça política.
É motivo de constante surpresa vivenciar com que receptividade há lido em todo o mundo um método e um trabalho de alma criado por um alemão, que leva em conta igualmente vítimas e três no sentido forte de um emaranhamento em destino alheio. O original Verstricum é também ocasionalmente traduzido por envolvimento ou enredamento. N.T. Jacob Robert Schneider 13 perpetradores, com vistas à sua reconciliação. Quando se trata de amor, justiça, vida e morte, os processos anímicos e os sentimentos profundos são os mesmos em todos os países. Não existe quase nenhum país que não tenha sido assolado por guerras ou onde não existem graves culpas, decorrentes de extermínios, guerras civis ou conflitos sociais. Por toda parte há choques de culturas diferentes, no contexto de migrações, deportações e grandes movimentos de povos. Por toda parte percebe-se um profundo desejo de reconciliação, tranquilidade e paz entre os vivos e com os mortos. Nesse particular, as constelações familiares têm tocado em corações receptivos. Ao mesmo tempo, o trabalho de reconciliação nas constelações permanece ligado aos destinos individuais. Não se proclama a ideia de um mundo pacífico. Permanecemos limitados e vinculados a grupos. Oposições, conflitos, interesses e partidos, luta e guerra fazem parte da realidade. Nas constelações cuida-se principalmente de lidar com conflitos com um coração pacífico. Na culpa ou na inocência, o fato de confiar nos e confiar outras pessoas, vivas ou mortas, há uma força maior, quer a chamemos de morte, grande alma, evolução, Deus ou por qualquer outro nome, pode elevar-nos nas constelações além dos processos terapêuticos e tocar-nos num nível amplo anímico, mental ou espiritual. A ajuda às constelações familiares, embora sejam eventualmente oferecidas no contexto de uma psicoterapia, não constituem uma psicoterapia no sentido usual. A psicoterapia objetiva curar. Ela busca a dissolução de distúrbios da personalidade e de doenças anímicas, psicossomáticas, traumáticas e psiquiátricas, definidas segundo determinados critérios. Ela acompanha o cliente ou paciente pelo tempo necessário até que o sintoma desapareça e que advenham melhoras, a cura ou até que o cliente não possa mais ser ajudado por vias psicoterapêuticas. Tudo isso pode acontecer nas constelações familiares, como um efeito colateral, de acordo com a formação anterior e a habilitação legal do terapeuta. Nada disso, porém, é o seu objetivo imediato. As constelações familiares podem ser quase comparadas a uma profecia ou a um oráculo. Elas simplesmente trazem à luz a conexão entre um destino e seus efeitos. Elas ajudam a ver a realidade de uma vida e, se possível, a preenchê-la com amor, sem influenciar o cliente quanto à forma de aplicar isso em sua vida. Os consteladores não fazem acompanhamento ou o fazem apenas em escala reduzida. Não propõem nem verificam tarefas, embora muitos terapeutas que trabalham com constelações o façam. As constelações proporcionam um insight liberador sobre os efeitos do destino, colocam em ordem relações, de uma forma saudável e que estimula o crescimento e proporcionam força, como um efeito indireto, na medida em que as pessoas aprendem a receber sua vida de seus pais e dos seus antepassados. As constelações confiam na capacidade do cliente, em sua responsabilidade e competência para lidar bem com aquilo que vivenciou. Essa forma de encarar a ajuda difere da que prevalece em muitas formas da psicoterapia tradicional. Embora se trate frequentemente de destinos difíceis, essa maneira reservada de ajudar atua com mais leveza. Ela não tem um cheiro de psicoterapia. As pessoas se sentem acolhidas tais como são, com suas famílias e suas vidas. Sentem que o amor é uma base de sustentação e não precisam mudar para conseguir mudanças em suas vidas. A responsabilidade individual é respeitada e ninguém precisa justificar-se. As pessoas não entram numa relação terapêutica e nas formalidades de uma psicoterapia convencional. Isso faz bem a muitas pessoas em necessidade, e elas apreciam isso. Para o profissional da ajuda, essa outra maneira de considerá-la significa que só pôde ajudar quem assumiu, ele próprio, os seus pais e a sua vida. Só pode ajudar quem renuncia a dar, a quem busca ajuda, mais do que essa pessoa precisa e pode aceitar.
Toda ajuda precisa adaptar-se às circunstâncias da vida do ajudado, ao seu destino, à sua determinação pessoal, à sua capacidade e às suas decisões, e só pode interferir como apoio, onde e como a dignidade dele o permitir. Quem ajuda precisa naturalmente de capacidade para estar à altura da necessidade em que estão. Necessidades pessoais não resolvidas de quem ajuda o seduzem a buscar, na simpatia por fracos e vítimas, a força de que precisa para a sua própria vida. O hábito de ser o grande e o salvador em sua própria família leva-o à ilusão de que precisa estar à altura dos destinos dos clientes e ser melhor para eles do que os seus pais. Porém, a ajuda precisa ser cuidadosamente separada da própria pessoa do terapeuta. A ajuda é totalmente sustentada pelas forças e pelo saber da alma da família do cliente, há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 14 para além dela, pela atuação de forças superiores que temos dificuldade em nomear. Dessa forma, a constelação familiar também faz bem a quem ajuda.